uma mulher que ela veio da violência, do sofrimento, da tristeza e chegou ao reinado. E talvez você, mulher, ou você, homem, porque essa mensagem, essa palavra serve para os homens e para as mulheres, porque a palavra de Deus, ela serve atemporal para todos nós, esteja hoje vivendo um momento em que a sua perspectiva seja zero. Sabe aquele momento que aquele problema financeiro que você está olhando e falando, sem chance. Aquele problema de saúde, sem chance. Problema familiar dentro de casa. Hoje a gente liga a televisão, liga o jornal, vê no vizinho e só ouve a violência contra a mulher, especialmente contra a mulher, mas não é só isso que a gente vê mulheres também fazendo violência contra homens. Eu sou advogada de família e a cada história que a gente vê, que a gente não acredita, pessoas dentro das igrejas, líderes das igrejas, fazendo violência com seu cônjuge, com seus filhos, e trazendo marcas, levando a pessoas a ter marcas emocionais fortíssimas. E talvez você viva esse momento, você diga, essa palavra é exatamente para mim. Ninguém sabe, mas você sabe. Deus sabe. Mas você sabe, você às vezes nem divide. Eu estava agora mesmo fazendo uma horinha ali na CPAD, e eu estava lendo um livro, li um livro, sentei ali e li um livro. E uma pessoa falando, e o escritor, ele estava falando que ele tinha violência sexual, tinha sofrido violência sexual, e só contou 30 anos depois para o pai e para a mãe. 30 anos depois ele guardou aquilo na vida dele. E eu quero falar para vocês sobre uma mulher na palavra de Deus, que ela estava sofrendo violência. Ela estava vivendo num momento de violência familiar, mas ela não deixou que aquela circunstância, que a dor dela se tornasse o troféu ou que ela fosse lembrada por isso. Não, ela marcou a história e ela está na palavra como uma rainha, embora ela tenha começado como uma pessoa sem perspectiva nenhuma. Eu quero, se você trouxe a Bíblia, você abre em 1 Samuel 25, e eu queria te convidar a fazer essa leitura em casa com calma, porque a gente tem pouco tempo, então eu não vou ler, o ideal é ler o capítulo inteiro, mas eu queria que você lesse esse capítulo em casa, com muita calma. Mas eu vou contar a história um pouquinho e vamos ler só alguns versículos, mas você pode permanecer com a sua Bíblia aberta que a gente vai saltear alguns versículos aqui. Qual o momento que a gente está falando? Época de Davi. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Esse capítulo traz a história de três pessoas. Primeiro, o rei Davi. Ainda já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha tomado posse do reinado. Mas a história dele está aqui contada. Outra pessoa que está aqui, Nabal. Nabal é um homem próspero, um homem rico. Também está contando a história dele aqui. E Abigail, uma mulher sofrida, que vive uma violência doméstica, casada com um homem mau, com um homem louco, com um homem que com certeza maltratava diariamente. Três personagens. Se eu perguntasse para você agora e dissesse assim, olha, nós estamos falando aqui do rei Davi, nós estamos falando aqui de um homem rico e estamos falando de uma mulher sofredora, quem você apostaria no final dessa história? Quem que você diria que vai trazer vitória nesse capítulo da Bíblia? Talvez você dissesse o rei Davi. Ele que fez bonito nisso tudo. Ou você dissesse um homem rico. Gente, realmente o dinheiro traz um certo poder, limitado que seja, mas traz na nossa sociedade. Ah, sem dinheiro não dá para fazer nada. Esse homem deve ter mudado aí a história desse momento na palavra de Deus. Mas não. Eu vou te dizer que aquela mulher sofrida, aquela mulher que começa a história sendo a sofredora, é ela que traz a diferença na história. Isso serve para cada um de nós. Talvez a sua perspectiva de vida hoje, você olha e fala, eu não vou fazer diferença nesse mundo. Eu não tenho dinheiro, eu estou com problema emocional, eu estou com problema conjugal, a minha vida não adianta, não dá. Deus vai olhar tanta gente melhor do que eu. E quantas vezes a gente olha no espelho e fala isso? Quantas vezes eu olho e falo, o que eu estou falando? Gente, tem tanta gente boa aí, tem tanta gente com oportunidades, com perspectivas melhores. Mas Deus usa os improváveis. Louvado seja Deus por isso, porque Deus usa os improváveis. E o improvável sou eu.
O improvável é você. E Deus quer te usar. E Deus quer fazer e marcar a história da nossa geração através da sua vida. É só a gente se colocar à disposição. E aqui a gente encontra então Abigail. Capítulo 25, versículo 3 diz assim: era o nome deste homem Nabal, porque eu estou dando aqui um pulinho. Nesse momento aqui histórico, Samuel morre, Davi está cheio de problema emocional, está sendo perseguido por Saul, perdeu aquela referência que ele tinha, que era Samuel, o seu grande conselheiro, cheio de problema, e aí ele manda os homens dele até um homem rico, muito rico, próspero. A Bíblia fala que aquele homem estava tosqueando as suas ovelhas, e historicamente isso era um momento de festa, era um momento que, quando havia tosquia das ovelhas, existia uma festa, onde era distribuída bebida, comida, onde a pessoa festejava, tinha dança, era a mesma coisa da festa da colheita, só que no caso, eram os criadores de animais, estavam tosqueando, era um momento de vitória. Naquele momento, Davi falou: olha, então aquele é o momento deles darem. Vocês vão lá, mandou alguns homens lá e fala para ele que a gente deu proteção a vocês, a todo aquele lugar, no determinado momento, e pede a ele uma provisão, pede a ele que abençoe a gente com comida, com bebida. Era algo natural, não era nada demais que Davi estava pedindo. E o que acontece? A Bíblia fala no versículo 3 que Nabal, ele era casado com Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Nabal era um homem que foi criado servindo ao Senhor. Ele conhecia a palavra, conhecia quem era Davi, conhecia o certo e o errado, conhecia as leis, conhecia os princípios da palavra, mas era um homem mau e duro. E naquele momento Nabal chega para aqueles homens de Davi e fala: olha, quem é Davi? Quem é Davi para vir pedir aqui alguma coisa? Você acha que eu vou pegar as minhas coisas e vou dar comida, bebida para vocês aí? Nabal sabia quem era Davi, sabia que ele era ungido de Deus, sabia, a fama de Davi já tinha se espalhado por todo aquele mundo naquele momento. Davi já era conhecido como aquele que matava milhares. Mas ele desprezou um profeta de Deus. Ele não quis nem saber. Ele estava bêbado, estava no meio de uma festa, se achava o todo-poderoso e desprezou. Naquele momento, os homens voltam a Davi e falam: olha, Davi, ele falou que nem te conhece. Ele falou que não vai dar nada para nós. Aí Davi estava já naquele momento emocional. E quando a gente já está cheio de problema, qualquer pingo faz a gente desabar, não é? A gente derrama tudo. Quantas vezes uma bobagem começa uma grande briga, um grande problema, uma separação no lar, porque a gente está carregando tanto problema. Davi estava com o povo lutando no deserto muito tempo contra Saul, se esquivando de Saul. Davi tinha perdido Samuel, a sua referência, e naquele momento ele falou: sabe uma coisa? Bora, todo mundo pega a espada. Pegou a espada, todo mundo pegando a espada, nós vamos lá, e não vamos deixar um homem de pé. Vamos derrubar e matar todo mundo. Olha, uma atitude precipitada. Nós vemos um homem ungido de Deus tomando uma atitude precipitada por causa de todo o peso emocional que ele estava carregando. Naquele momento, lá na casa de Nabal, algum servo vai no ouvido de Abigail, e aí mostra que aquela mulher era prudente, mostra que aquela mulher era humilde, porque um servo foi até ela e falou: Abigail, a senhora não sabe o que vai acontecer. Olha, os homens de Davi vieram aqui, pediram uma provisão de alimentos, mas sabe o que aconteceu? Nabal mandou todo mundo embora, desprezou, e agora nós vamos todos morrer. Eu estou até contando isso para a senhora, mas nem sei se vai adiantar. Isso tudo está no capítulo, depois vocês leiam com calma. E aí, Abigail falou: caramba, o que eu vou fazer? Aí vem, desculpe os homens, mas a coisa da mulher, né? Parou, eu imagino que ela respirou, não era obrigação dela, ela era uma mulher sofrida, imagina viver com um homem desses, mal. Ela podia ter aproveitado aquela situação para fazer um monte de coisas. Mas o que ela faz? A Bíblia fala que ela pega, lá no versículo 18, Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Pegou alguns
rapazes, ajudou a carregar aquilo e foi em direção a Davi. Olha que coragem! Aquela mulher pega só alguns ajudantes e vai de encontro a um exército com espada na mão e usa a sabedoria para agir. A Bíblia diz que Abigail, naquele encontro, quando ela encontra com Davi, ela sai do jumento, se ajoelha, se prostra no chão e fala para Davi assim: meu senhor, me perdoe, a culpa é minha. A culpa era de Abigail? Foi ela que fez mal? Ela que dirigia aquela casa? Mas ela se ajoelhou e falou: a culpa é minha. A culpa é minha, eu não vi seus homens irem lá. O senhor, por favor, a culpa é minha. E ela, na sabedoria de mulher, ela ainda aproveita e fala: olha, eu queria que o senhor, eu trouxe aqui uma provisão de alimentos para o senhor levar para o seu exército, mas é verdade o seguinte, aqui no versículo 26 ela diz assim: agora pois, meu Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e que tua mão te salvaste. Ela, com aquela sabedoria feminina, calma, tranquilidade, ela fala: olha, eu vim aqui para te salvar também, Davi. Eu vim aqui porque se você for lá matar um monte de inocente, Deus não vai te tomar como inocente, não. Então, ela, com o jeitinho dela, ela lhe pediu perdão, ela se ajoelhou diante do rei, e do rei não, de Davi, né, ainda não rei, mas aí acontece lá no versículo 32, Davi fala para ela: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que da minha mão salvaste. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não me apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino de pé. Davi reconhece a mão de Deus através daquela palavra humilde de Abigail. E Abigail, realmente ela age de modo que ela evita um desastre, uma série de mortes. O que eu queria que a gente pudesse tirar desse texto nesse início de tarde? Deus quer nos usar no meio da guerra. Mas às vezes as nossas emoções fazem a gente deixar tudo a perder. Abigail tinha todos os motivos do mundo. Eu fico pensando que ela podia ter ido a Davi e falado assim: Davi, vai lá e mata aquele cara mesmo, aquele cara é mau, é ruim. Ela devia estar feliz da vida, ia ficar viúva. Olha, destrói lá, ele fez mesmo de propósito. Ele é terrível, fez tudo de propósito. Abigail podia ter se desesperado até frente a Nabal, quando ela soube daquilo. Abigail podia ter pego aquele misto de emoções, quando ela soube daquela situação, podia ter deitado na cama, coberto, na coberta e falado: eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui só chorando, porque eu não tenho nada a ver com essa guerra, eu sou só uma esposa, eu sou só uma sofredora, eu estou aqui tanto tempo sofrendo, eu vou ficar aqui chorando, triste. Ela podia ter tido um ataque de pânico, se escondido, ela podia ter fugido, ela podia ter usado as emoções para fazer como troféu. Olha como eu sou sofredora, olha como a culpa não é minha, olha, ó céus, ó que tristeza que eu vivo, olha. Não, Abigail deixou as emoções de lado, e ela pegou aquelas emoções e transformou na presença de Deus, na orientação de Deus. Qual é o gigante que você tem que enfrentar hoje? Qual é a bagunça que você precisa arrumar hoje? Talvez seja a sua casa. E talvez lá na sua casa, a sua esposa que esteja fazendo toda a bagunça. E você pode se levantar e dizer: eu vou me separar porque é a minha esposa que fez toda a bagunça. Ou o seu filho que está destruindo toda a sua casa. Mas eu tenho desculpa. Mas Deus está te chamando hoje para fazer a diferença no seu lar, não importa quem seja culpado. Deus quer falar com você, lhe dar sabedoria, lhe dar orientação para tomar um passo à frente e dizer: eu vou mudar a história que eu estou vivendo hoje e eu vou abençoar vidas. Eu vejo que Abigail, em vez de ela se esconder no problema dela, ela olhou para todo aquele povo que ela precisava salvar. Ela tinha empregados, ela tinha uma riqueza também, ela também estava defendendo de certa forma toda ali uma estrutura familiar, e ela não se preocupou com ela olhou para o outro.
E quantas vezes a gente só se preocupa com o nosso problema, já notou? A gente olha para o nosso mundinho. Eu tenho que me preocupar com a conta que eu tenho que pagar. Eu nem vou ajudar na igreja aqui porque eu tenho que pagar uma conta. Eu não vou ajudar o pastor lá no ministério porque domingo eu vou aproveitar e vou fazer outra coisa porque eu tenho problemas. Eu vou ficar sentada chorando e já que a igreja não me ajudou, eu também não vou na igreja. Já que meu marido não me ajudou, eu também não vou ajudá-lo. Mas Abigail está nos ensinando que é hora da gente levantar e dizer assim, olha, eu não me importa o que está acontecendo, não me importa o que está em volta, eu vou fazer a minha parte, eu vou marcar a minha geração com uma atitude, pode ser pequenininha, mas eu vou marcar a minha geração com uma atitude. Ela usou as emoções dela para coroar o reino de Deus. A gente sabe o final da história. Davi, ela volta para casa, Davi sai dali, não vai lutar com aquele povo, e quando ela conta para Nabal, ela teve também muita sabedoria, não contou no dia que ele estava embriagado, no dia seguinte ela conta, a Bíblia diz que Deus feriu a Nabal e este morreu. É Deus quem vai ferir aquele que te fere, não é você. Para de usar a arma que você tem na sua mão para ferir alguém. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra os homens. É contra o quê? Principados, potestades. É o inimigo que está de frente daquele seu cônjuge naquele momento que ele está te ferindo. É o inimigo que está ali contorcendo seu filho para te ferir, te machucar. É o inimigo que está usando o seu chefe para te humilhar. Então você não tem que odiar a ele. Você não tem que buscar a vingança com ele, embora às vezes a vingança está na nossa mão. É tão fácil agora dar uma derrubada em alguém. Não. Fixa em engrandecer o reino de Deus. Fixa em usar as tuas armas, as tuas forças para abençoar a vida de outro. E Deus vai visitar aquele que está te ferindo, porque a palavra de Deus diz que Deus é que luta por nós. Aquele homem morreu, passado o luto, Davi manda buscar Abigail para ser sua esposa. E Abigail vira uma rainha. Aquela mulher que começou sofredora num lar com um homem nécio, louco. A palavra Nabal quer dizer louco. A palavra Abigail quer dizer cheia de alegria. Aquela mulher que era cheia de alegria, mas vivia com um louco, passou a viver com um homem segundo o coração de Deus. Há esperança para cada um de nós. Não importa onde você esteja, não importa no momento que você esteja, a circunstância que você está enfrentando. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus de vitória. E a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse está recheado de histórias de vitória de Deus. Não é na sua vida que ele vai falhar. Se ele nunca falhou, nunca falhou. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa palavra de ânimo, de esperança. Eu queria que você saísse daqui parando de olhar a sua circunstância e abrisse os seus olhos para onde você pode ser usado. Qual é a batalha de quem que você pode mudar? Esquece a sua um momentinho. Esquece o seu probleminha, porque é um probleminha para Deus. Olha a batalha do seu amigo, olha o seu vizinho, olha aquele seu colega de trabalho que está triste hoje, você está achando que ele está triste, começa a orar por ele, lança uma palavra de bênção na vida dele, conversa com ele, chega em casa e leva uma flor para sua esposa, chega em casa e leva um bombom para o seu marido, chega em casa e abençoa a tua igreja de alguma forma, vá a um culto, pergunta, pastor, o que eu posso fazer para servir na casa de Deus? E faça a diferença no reino.